crianças pequenas, geralmente até os 5 anos de idade, sendo responsável por 10 até 15% de todos os cânceres que ocorrem no primeiro ano de vida. É o retinoblastoma. As informações do Ministério da Saúde revelam que esse tipo de câncer afeta uma média de 400 crianças por ano no Brasil. E o diagnóstico e o tratamento precoce são fundamentais para preservar a vida dessas crianças. E esse alerta ele foi feito nesse final de semana em 40 cidades, em 40 shoppings do país, um alerta importante que reuniu médicos especialistas para levar informações à população para que fiquem de olho nos olhinhos. Esse é o título da campanha, De Olho nos Olhinhos. E eu estou recebendo agora aqui no estúdio a oftalmologista Thalita Richards para falar um pouco dessa campanha. Bom dia, doutora. Bom dia. Doutora, esse é o terceiro ano dessa campanha, né? E como foi aí a adesão nesse final de semana lá no shopping, aqui em Campo Grande? Graças a Deus foi muito boa, muito boa. A gente atendeu muitas pessoas, atendeu no sentido de explicar, né? Não houve atendimento médico. Nós conseguimos, eu acredito que, impactar muita gente. Graças a Deus. Como identificar o retinoblastoma? A gente acompanhou muito há pouco tempo atrás com o jornalista o Thiago Leifert, né? Sim. Que ele e a esposa, inclusive eles estão à frente dessa campanha também no Brasil com a filhinha deles, em que ele percebeu isso ao bater uma foto, né? É isso? Sim. Quando você tira uma fotografia dos olhos quando tem o câncer, mas isso já é perceptível quando está em estágio avançado ou no início? É mais no estágio mais avançado, né? Então, o retinoblastoma inicial, às vezes, pode dar uma alteração muito pequena que não provoca nenhum sintoma visto pelos pais. Tá aí a importância de fazer o exame oftalmológico de rotina. Então, a gente orienta que no primeiro ano de vida, né? Ao nascer, lá com um mêsinho... Já faz o teste do olhinho, faz né? o teste do olhinho ao nascer, né? Aqueles que, felizmente, têm mais condições, um acesso maior à saúde, né? A gente indica que façam um exame oftalmológico, porque o teste do olhinho é diferente do exame oftalmológico completo. Né? O teste do olhinho é um teste de triagem. A gente vai avaliar somente o reflexo vermelho. O exame oftalmológico completo, a gente dilata a pupila, consegue ver toda a retina, o fundo de olho. Então, a gente consegue pegar coisas mais sutis, né? Certo. A gente, então, orienta com 1 mês, depois com 6 meses, depois anualmente. Né? Antigamente levava-se as crianças para um exame oftalmológico quando percebia que elas estavam com dificuldade para enxergar, por exemplo, na escola, o que a professora colocava na lousa, né? Sim. Uma particularidade das crianças é que elas não têm um referencial de visão normal. Então, se você enxergou mal a vida inteira, como é que você vai saber que aquilo não é o normal? Certo. Então, às vezes, os pais chegam pra gente com uma criança de 5 anos de idade, com um exame totalmente alterado, e chegam e falam assim, mas ele nunca me reclamou de nada, nunca percebi. Só que, como que ele vai reclamar? Aquilo ali pra ele era o normal. Então, o exame pega essas crianças também. A criança que tem, por exemplo, estrabismo, ela tem ela está mais vulnerável a ter um tipo de câncer ou não tem relação nenhuma isso? Não tem relação causal, né? O que confunde aí? É que a criança que tem um câncer no olho acaba tendo uma baixa visão nesse olho. E o estrabismo, ele tem como uma das possíveis causas a baixa visão. Então, aquele olho não enxerga, então o meu cérebro ignora aquele olho, então ele desvia, né? A gente precisa dos 2 olhos funcionantes para o cérebro alinhar os movimentos, deixar os 2 olhos
movimentando por igual. Então, se um olho não está funcionando, o cérebro ignora ele e aí ele entorta, entendeu? Então, é uma consequência e não uma causa. Ah, entendi. Dá uma disfunção aí, né? Isso. Falando do retinoblastoma, qual é o tratamento? Por exemplo, vocês diagnosticam, em que fase o tratamento tem chance de cura e quais são essas chances? Então, veja, o retinoblastoma, assim como todo câncer, quanto antes a gente descobrir, quanto mais cedo a gente descobrir, melhor. Então, o tratamento do retinoblastoma, ele é junto, né, o oftalmologista, junto com o oncologista pediátrico, né? Ele é multiprofissional, certo. Né? E aí a gente, né, como oftalmologista, tenta cuidar da parte da função e o oncologista vai vendo a parte de combate mesmo ao câncer, né? Então, a gente tem desde quimioterápicos, né? O que a gente chama de braquioterapia, que é você ir lá no tumorzinho e colocar o tratamento bem em cima desse tumorzinho, quando ele é pequeno. Isso é injetável? Ele é injetável. É um tratamento totalmente diferente de outros tipos de cânceres, então. Aí, dependendo do tamanho, né? Vamos supor, aquelas crianças que infelizmente chegam com um câncer muito avançado, né? Às vezes a gente precisa retirar o globo ocular, porque você vai evitar aí que o câncer se espalhe, que tenha metástase. É um câncer, assim como E nessa região pode atingir o cérebro também, pode né? Pode atingir o cérebro, qualquer parte do corpo, na verdade. Ele vai mandando sementinhas, né? Que é o que a gente chama de metástase para todo o corpo. E qual é a chance de cura ao paciente que diagnosticou aí precocemente? Os índices são bons? São bons, são ótimos, 90% mais ou menos. Mas isso, lembrando, numa condição ideal, você colocando aquela criança em tratamento muito cedo. Então, é uma corrida contra o tempo, né? É uma corrida contra o tempo. E a gente sabe que esse câncer ocular, ele leva, infelizmente, à morte, né? Em quanto tempo a média aí de quando você diagnostica tardiamente esse câncer? Varia muito. Varia muito. Eu não consigo te dar Não tem um número exato? Não. Certo. Varia uma muito. média, né? Quais outras doenças, doutora, afetam aí os olhinhos das crianças que os pais precisam ficar atentos? Vamos lá. Talvez a principal doença em voga hoje em dia seja a miopia. Então, as pessoas acreditam, é só um óculos, né? Mas não é bem a verdade. Então, a criança que desenvolve uma miopia elevada tem mais chances aí, né, de desenvolver catarata precoce, alterações na retina, degenerações na retina, glaucoma. Então, são problemas que vêm em decorrência da alta miopia. A alta miopia a gente considera acima de 5 graus. E o principal vilão, vou aproveitar aqui, o espaço, é o celular. Nossa. E a luz da tela, né? Não é a luz. Não é a luz. A luz cumpre um papel, né? A gente está em estudo ainda, não há uma comprovação absoluta, né, que a luz, principalmente a luz azul, cause algum problema maior. Mas o que determina, né, o avanço da miopia? É a distância da tela ao olho. Então, quando você tem crianças que ficam no celular com a tela a mais ou menos 20 centímetros do rosto, você tem aí um estímulo, né, para o olho, para o cérebro mandar substâncias para fazer com que esse olho cresça, esse olho se alongue. Certo. Quanto maior o olho, maior o grau de miopia. E isso é bastante relacionado. Ou seja, o olho está ali para enxergar muito próximo. Isso. E ele vai ter dificuldade para enxergar a distância. Mais ou menos isso. Mais ou menos, né? Agora, a gente voltando para a questão da retinoblastia, quais são aqueles sintomas principais que os pais precisam ficar atentos aí? Porque, como a senhora colocou, no SUS nem sempre é possível.
Sim. né? Fazer essas consultas rotineiras. Então, quais são os sintomas que as pessoas precisam se atentar? Então, inclusive a campanha que a gente teve no sábado, né? Ensinou o famoso olho de gato, né? Que é você pegar uma câmera fotográfica, ativar o flash, porque não adianta você tirar uma foto da criança sem o flash, tá? O flash é importante. Tá. E a criança precisa estar olhando retinho para você. Você tira a foto. E aí, lembrando as fotos antigas que a gente tinha, né? O olho vermelho, o olho né? vermelho, Isso. né? Então, aquele olho vermelho é o normal. Então, se o reflexo da pupila vir branco, aí é um sinal de que tem alguma coisa no fundo de olho. Pode ser um retinoblastoma, pode ser alguma outra doença infecciosa. Então, aí... É de que algo não está normal. Algo não está normal e precisa ser avaliado imediatamente. Isso tá? vale para criança e para adulto também? Para todas as pessoas. Interessante. Para todas as pessoas. E vocês chegaram a atender algum caso assim que chegou a partir de uma foto? Já? Já, graças a Deus, não era um retinoblastoma. Olha, que bacana. Era uma infecção que foi tratada. Uhum. E graças a Deus a criança está bem. Imagina o desespero dos pais nessa hora, né? Sim, imagino. Aproveitando, a senhora estava falando aqui sobre o celular, manter longe, quer dizer, né, não deixar a criança tantas horas no celular, isso tudo é prevenção. E existe prevenção ao retinoblastoma ou não? Infelizmente não, é uma doença de origem genética. E uma característica bastante importante é que ela não necessariamente tem ligação com o histórico familiar. Então, assim, se eu tenho uma mãe que teve o retinoblastoma, eu tenho muitas chances de ter o retinoblastoma também. Agora, mesmo se na minha família nunca teve ninguém com retinoblastoma, eu ainda posso ter o retinoblastoma. Porque carrega aquele gene, isso? Não. Ele pode ser vindo até de um acidente genético. Então, não existe uma causa específica. Você pode desenvolver mesmo numa família que nunca teve. Então, por isso que é importante o teste do olhinho, né? Que pode vir de família. É que assim, quando você tem na família, a sua chance é muito maior. Sim, para qualquer doença. Sim, né? Agora, mesmo se você não tiver, você não pode excluir a possibilidade de que você possa ter. Certo. Que foi o caso aí do jornalista. Sim. Do jornalista do Tiago e da Dayana, né? Sim. Em relação às pessoas buscarem informações, a senhora colocou aqui quem puder, no primeiro ano de vida, fazer a cada 6 meses uma consulta. Isso. Após um ano, já pode ser uma consulta anual ou de preferência a cada 6 meses até os 5 aninhos? Não, anual. Anual Já está mais do que suficiente. Porque ele, nesse espaço de um ano, vocês conseguem detectar o início desse problema, então? Sim. Olha, eu conversei aqui com a doutora Thalita Richards, oftalmologista. Muito obrigada, viu, pelas suas informações. Eu que agradeço a oportunidade. E parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigada. Série especial: Os impactos da